सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनों समायुक्तं बिंदावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपा सिंधु भविष्य पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वयि नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्न भविष्यदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनु तं शरण्यं वेत्तात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष भीष्मांबरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्वमभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदाभारं वरानसिपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंविः त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare. Tad Vijnanartham Saguru Me Bhavi Gachet Sonito Pani Sautiyam Brahmanishtam. Tad Vijnanartham Saguru Me Bhavi Gachet Sonito Pani Sautiyam Brahmanishtam. Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que a verdadeira Diksha, uma Diksha falsa, uma assim chamada Diksha, não são a mesma coisa. Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que uma Diksha falsa e a Diksha genuína, verdadeira, não são a mesma coisa. Diksha significa receber Divya Gyan. Com certeza você pode receber, você pode alcançar Divya Gyan. Diksha significa que com certeza você vai alcançar Divya Gyan, conhecimento divino. Divya Gyan. Não é porque você fala, nossa, mas eu já tomei Diksha, tem 40 anos, eu ainda não recebi conhecimento divino. Isso significa que a sua Diksha é falsa. Não é Diksha genuína. Prabhupada diz, se você não tem conhecimento transcendental, com certeza a sua Diksha é falsa. Então, dessa maneira, você não consegue alcançar Divya Gyan. E você tomou Diksha, todo mundo disse, ele tomou Diksha, tomou. E qual será o resultado? O que nós podemos esperar? O que tal pessoa pode esperar na sua vida? Divya Gyan? Não. Então o que? Somente Sukriti. Somente algum Sukriti. Tal pessoa pode desenvolver somente algum Sukriti, talvez na próxima vida, e talvez na outra. Ele pode se render de verdade aos pés de lótus de um Sadguru. E pode receber Divya Gyan, Diksha, verdadeira Diksha. A rendição completa é o ponto básico no caminho da Diksha. No caminho da Diksha, a rendição completa é fundamental. Prabhupada costumava dizer, de acordo com o percentual de rendição de alguém, você recebe um benefício correspondente. Suponha que você se rendeu 50%, você recebe benefício de 50%. Suponha que você tenha se rendido 50% aos pés de lótus do Guru Pada Padma. Você recebe benefício de 50% de benefício se você se rende 80% ou 100%. E aí muda a porcentagem do benefício que você recebe. Está escrito no Chaitanya Charitamrita. No momento da Diksha, se você está 100% rendido aos pés de lótus do Sadguru, no momento, quando você se rende, no momento da Diksha, aos pés de lótus do Sadguru, então Krishna pode lhe fazer como Ele mesmo. Como assim? Krishna vai me fazer como Ele? Sim. De maneira qualitativa, você vai receber as mesmas qualidades. Krishna é Chinmaya. E você se torna Chinmaya. Você se torna Satchitanandamaya. Não, você não vai se tornar o Senhor Supremo, mas você vai receber as qualidades do Senhor. Porque na sua Swarupa, tudo isso está contido numa forma latente, mas no momento da Diksha, tudo isso pode florescer. A verdadeira Diksha, porém,
de um genuíno Guru, de um Sadguru, que tem imenso conhecimento, versado em todo conhecimento, ele tem conhecimento pleno, ou na forma de semente. Que ele não possa, é possível às vezes que ele tenha todo o conhecimento na forma da semente, mas ele não possa citar o Shastra. Mas ele tem a sensação direta do Bhagavad Seva, do serviço a Deus através do Harinama. Ele sente o sabor do Harinama. E até que você não recebe o sabor do Harinama, se você dar Harikatha, não tem utilidade alguma. Sem realizar Nama Tattva, Sambandha Abhideya e Praujana Tattva, se você não recebe o gosto, se você não sente o gosto transcendental do Harinama, isso significa que você ainda tem problemas a resolver. Quando você conseguir sentir o sabor, que Mahaprabhu descreve, no primeiro verso, Chetodarpana Marjana. Se você não sente o gosto dos santos nomes, então algum problema ainda está acontecendo. A partir do dia em que você sentir o gosto transcendental dos santos nomes, todas as escrituras, todo o Harikatha, todo o Seva, você vai alcançar tudo isso. É por isso que Bhaktivinoda Thakur escreveu num Kirtana. Que lindo esse Kirtana, mas ninguém está interessado nos Kirtanas. Todos estão fazendo somente um teatro. Bhaktivinoda Thakur diz, quando você pode realizar que em todos os lugares os santos nomes estão em todos os átomos, em todos os lugares, onde quer que você olhe, Krishna está lá presente na forma dos santos nomes. Em todos os lugares você vê os santos nomes. Quando você realizar isso, esse é o verdadeiro bhajana. E aí você consegue sentir o sabor transcendental. Mesmo que alguém bata em você, prenda você, corte você, você não vai parar de cantar os santos nomes, como Haridas Thakur. Mesmo que você corte meu corpo em pedaços, mesmo assim eu não vou poder parar de cantar os santos nomes. O que Haridas Thakur diz? Se você cortar meu corpo em pedaços, ele diz, eu não vou poder desistir dos santos nomes porque o seu sabor é maravilhoso. E agora nós fazemos o Mahamantra forçado, Hare Krishna, sem gosto transcendental. Então, por favor, comece ouvindo o Harikatha continuamente com o seu coração. Prabhupada costumava dizer, se alguém é sincero, ele vai receber o resultado do Harikatha. Não se ocupe de completar suas voltas. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Cantei 50 mil.
Prabhupada dizia, tente prestar atenção na qualidade dos seus santos nomes. Não mecanicamente. Você vai, acabou o Harinama. Pronto, acabou. Não é assim. Prabhupada costumava dizer, Bhaktivinoda Thakur costumava dizer, tente prestar atenção em como proeminentemente, quão sinceramente você faz os santos nomes. Se você está em contato com o Harinama ou não, ou se sua mente está indo para o norte e você está indo para o sul. Não dessa maneira. Dessa maneira você não consegue receber bênçãos. Prabhupada costumava dizendo, continue cantando os santos nomes, tenha paciência. Se você for sincero, se você não for dúplice, hoje ou amanhã, você pode se livrar de Maya. E o Harinama pode se expor para você com a sua forma transcendental, com a sua forma eterna, algum dia. Eu não estou recebendo nenhum gosto, então eu posso deixar os santos nomes. Prabhupada costumava a dizer que não é assim. Continue cantando os santos nomes, mesmo que no presente você não recebe resultados. Mas com toda a paciência, toda a sinceridade, com grande esperança, continue recitando os santos nomes. Em algum dia, muito em breve, você vai receber o sabor transcendental do Harinama. E esse nome pode lhe dar todos os tesouros. Os santos nomes podem lhe dar todos os tesouros, os infinitos tesouros que estão esperando para você no mundo transcendental. É por isso que Prabhupada costumava dizer, não perca a paciência. A paciência é a coisa mais importante no caminho do Haribhajana puro. Prabhupada costumava dizer, o que você quer dizer com Divya Gyan? Divya Gyan significa que você desenvolve Sambandha Gyana. E qual é a sua relação com Bhagavan? Qual é a sua relação com o Guru, com os Vaishnavas, com o Dhamma, com o Nama? Maya também. O que é Maya? Que efeito ela pode causar em você, em mim, se eu for daquele lado, ou se eu for para aquele outro lado, se eu fizer essa escolha ou outra? Tudo isso tem que estar claro. Sambandha Gyana é um capítulo vasto. Sambandha Gyana, o conhecimento da nossa relação eterna com Krishna, é um conhecimento vasto. Eu já estudei isso 12 anos atrás. Não seja tolo. Isso é um capítulo vastíssimo. Se você desenvolve Sambandha Gyana, o conhecimento da sua relação eterna com Krishna, com a sua relação com o mundo material, com a sua relação com Bhagavan, com o Nama, com a relação entre Krishna e Maya, tudo isso se esclarece. Isso é Sambandha Gyana. Se não tem Sambandha Gyana, você canta Mahamantra e não desenvolve Sambandha Gyana. Depois de saber o que é Sambandha Gyana, se você continuar recitando, você vai alcançar o pleno sucesso. Sem Sambandha Gyana, como que você quer cantar Hare Krishna? De que adianta? Um dia, uma senhora em Jalandhar perguntou para Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj. Ela estava muito velha. Ela perguntou, Maharaj, posso fazer uma pergunta assim? Qual pergunta? Da minha infância, eu nasci em Jalandhar. Eu casei aqui em Jalandhar. Todos os meus filhos, meus netos, todos eles estão aqui. Desde a minha infância, eu vinha para o templo ouvir muitos Harikathas. Agora eu não vou tanto. Maharaj também disse que deu Harikatha lá, mas hoje ele não vai mais.
Então essa senhora perguntou para Bharati Maharaj, desde a minha infância eu costumava ouvir o Arati de manhã, tomando Sharanamrita, fazendo parikrama, mas até agora eu estou velha e até hoje eu não posso entender o que é o verdadeiro bhajana. Por quê? Por quê? Bharati Maharaj perguntou. Muito bem. A primeira questão. Você está fazendo Hari Bhajana, sim. Você tem seus membros familiares também. Seus netos, seus filhos, seu esposo. Sua nora. Você tem uma relação com todos eles, sim? Sim, eu tenho. Eu tenho uma relação com ele. E é por isso você desfruta da presença deles. Esse é seu neto, essa é sua casa. Mas você nunca quis pensar qual é a sua relação com o Senhor Supremo. Você nunca quis pensar qual é a sua relação com o Senhor Supremo. Se você ama o Senhor Supremo, e se você ama de verdade, com que sentimento? Como se ele fosse seu filho, como se ele fosse seu neto? Como você ama ele? Respondeu, eu nunca pensei dessa maneira. Sem desenvolver Sambandha Gyana, essa conexão com Krishna, você não pode fazer bhajana. Então a primeira coisa que você tem que fazer é cortar os anartas e criar uma relação com o Guru Varga. Diksha significa que você pode desenvolver Divya Gyana. Se Sambandha Gyana está madura, se ela amadurece completamente, se esse conhecimento da conexão com Deus, a Vidya se manifesta, o conhecimento se manifesta. Abhideya, Abhideya, que é o processo para alcançar Krishna. Então, quando você sabe que esse é seu neto, por exemplo, você imediatamente sabe qual é o seu dever em relação a ele. Então, quando você desenvolve Sambandha Gyana, automaticamente a Vidya, a Abhideya, Bhakti, ou seja, o processo devocional, fica claro. Você enxerga que você está conectado eternamente a Krishna e essa relação, esse processo se torna claro. Como, por exemplo, na sua relação com seu esposo, o que ele come no almoço, se ele toma chá, todo esse dever se desenvolve porque você enxerga essa relação com ele. Um bebê nasce na família. A mãe não precisa estudar filhos. Esse é filho, ele precisa de leite materno, esse horário. Ela não precisa de livro. Ninguém aprende como servir os próprios filhos num livro. Tá bom, elas podem ouvir alguma coisa da mãe, da avó, ler alguma coisinha, mas ela naturalmente desenvolve esse cuidado, essa atenção para com o filho. Da mesma maneira que Sambandha Gyana leva a Abhideya. Então, o que dizer? Você pode alcançar Krishna Prema. Abhideya é o quê? É o caminho. O que Narottama Das Thakur explicou. Na vida devocional, no sadhana, essa mesma coisa você vai receber. O resultado do que você está fazendo. Não é que se você não faz sadhana nenhum, você vai receber Krishna Prema. Não vai funcionar assim. Isso não é possível. O que quer que você faça, você recebe esse resultado. Você recebe em relação ao que você fez.
Se você faz um sadhana equivocado, como que você recebe poder espiritual? Não seria possível. Então, a mesma coisa, Mahaprabhu quis perguntar diante de Raya Ramananda. Quando ele foi encontrar Ramananda, no lugar onde o diálogo entre Mahaprabhu e Ramananda aconteceu. O objeto a ser alcançado, Bhagavat Prema, ou o próprio Senhor Supremo. Sem sadhana ninguém pode recebê-lo. Mahaprabhu diz. Sem sadhana ninguém consegue alcançar isso. Mas por favor, esclareça qual é o processo. Como receber isso? Por favor, explique. Esse verso começa aqui e termina com Srimati Radharani Charan. Mahaprabhu vai esclarecendo e vai do começo da vida espiritual, nesse diálogo com Ramananda, até o serviço à perfeição, a Srimati Radharani. Mahaprabhu quer esclarecer. Nenhuma autoridade pode lhe dar de presente esse sadhana vasto, sem sadhana. Você precisa fazer sadhana para receber o resultado. Sadhana é vida espiritual, prática espiritual. Então, Mahaprabhu veio diretamente e aconteceu um caso especial. Então, quando Ramachandra veio, Ramachandra quis liberar. A mesma coisa aconteceu entre Haridas Thakur e Mahaprabhu. Mahaprabhu de propósito fez uma pergunta, de propósito, para glorificar os santos nomes. Haridas, essas pessoas, elas não acreditam nos santos nomes. Como elas podem ser liberadas? Mahaprabhu faz uma pergunta e Haridas Thakur responde. Haridas, ele pergunta, todas essas árvores, essas montanhas, como eles serão liberados? Haridas Thakur diz, Prabhu, não se preocupe. Quando você grita Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Mahaprabhu pronuncia assim, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haridas Thakur diz, quando você canta os santos nomes, então esse som vai de encontro às montanhas, ele encosta nas montanhas, ele bate nas montanhas e reverbera. Haridas Thakur, na verdade, está querendo dizer que quando a vibração sonora do seu canto dos santos nomes toca nessas árvores, nessas montanhas e reverbera, saiba que eles estão já cantando os santos nomes. Pode parecer que seja o eco, mas eles estão falando os santos nomes através do eco. Como no caso de Sukadeva Goswami. Quando Sukadeva Goswami começou a correr na direção da floresta, e Vyasadeva chamava, venha, venha, ele não veio.
Está escrito que quando Vyasadeva chama, filho, volte, todas as montanhas dos Himalaias, pergunta, quem é filho? Quem é filho? Quem é filho? Quem é filho? Kaputra, Kaputra. Responde o eco das montanhas. Em nome de Sukadeva Goswami, eles respondem Vyasadeva, quem é filho? Quem é filho? Quem é filho? O eco reverbera. Ele diz, volte filho, e o eco reverbera, quem é filho? Haridas Thakur então responde, quando você canta os santos nomes na direção das montanhas, o eco responde, mas não é o eco. Eles estão cantando os santos nomes. E os muçulmanos, pergunta Maher Prabhu, como eles podem ser liberados? Não se preocupe, eles não fazem Harinama, mas eles pronunciam Haram, Haram. É uma palavra que eles usam. Eles nunca tentam dizer Rama, mas Haram. Eles inconscientemente estão dizendo Haram, Haram. E eles estão pronunciando a sombra dos santos nomes sem saber. Haram, oh Rama. Então, o tempo todo, nós precisamos cantar os santos nomes. Então, o Nama Tattva, a verdade sobre os santos nomes, precisa se esclarecer para cada um de nós. Sukadeva Goswami age dessa maneira. Parikshit Maharaj não toma Harinama nem Diksha. E qual é o resultado do Bhagavatam? O Nama Sankirtana. Então todo o Bhagavatam vai esclarecer Parikarnam, Vaishishtanam, Gunanam. Então, se depois de ouvir o Bhagavatam, você desenvolve Sambandha-gyana, então qual é o problema? Se depois de tomar Diksha, suponha que você tenha tomado Diksha há 30 anos, qual é o resultado se você não desenvolve Sambandha-gyana? Então, depois de ouvir o Harikatha, se você desenvolve Sambandha-gyana, então tenha certeza que seu Guru, em forma sutil, me ajudou a desenvolver Sambandha-gyana. Ele não foi para o crematório. Esse Guru ele existe em uma outra forma, e a Diksha também está se manifestando, então o Sambandha-gyana também se manifesta. Guru Tattva é uma verdade vasta, um vasto Tattva. Depois disso, se você pode desenvolver Sambandha-gyana, talvez nessa vida você pode alcançar o sucesso. Quem pode dizer? Quem pode dizer que você não vai alcançar o sucesso nessa vida? Talvez seja nesta, por conta da sua nista no Harikatha, no Harikirtana, no seu serviço aos livros. Quem pode dizer? Então, externamente, Parikshit Maharaj, então, depois de ouvir o Bhagavatam, ele desenvolveu Sambandha-gyana. E você mesmo, depois de tomar Diksha, você não desenvolve Sambandha-gyana. Então, qual é o problema? Você tomou Diksha 40 anos atrás e não desenvolveu Sambandha-gyana. Então, sem desenvolver Sambandha-gyana, não é possível. Dessa maneira, sobre Dundukari também. Quem vai liberá-lo é o Mahabhagavata Gokarnaji Maharaj, que é aclamado por todos os
semideuses dos planetas celestiais, Gokarnaji Maharaj, eles jogam flores dos planetas celestiais sobre ele. Você pensa que Gokarnaji Maharaj é um homem comum? Você pensa? Ele é Gokarnaji Maharaj, tome cuidado. Mathura, near Akashvani Bhavan, radio station. Akashvani Bhavan. Perto de Akashvani Bhavan, em Mathura. Se você perguntar para qualquer pessoa em Mathura, Gokarnaji Maharaj, onde eu posso encontrá-lo? Eles apontam para lá. Ele estabeleceu uma deidade do Senhor Shiva e fazia bhajana em Mathura. O que você pensa? Qualquer pessoa que você pergunte, para qualquer Vrajavasi, onde é o local de Gokarnaji? Eles falam, é para lá. É perto do Akashvani Bhavan, da estação de rádio. Então, ele é Gokarna. Não se esqueça que ele era o grande Gokarnaji Maharaj. E pela misericórdia de Gokarnaji Maharaj, eu posso desenvolver grandes qualidades. Existe a possibilidade que eu desenvolva qualidades espirituais. Talvez Dundukari não tivesse qualidades, mas Gokarnaji Maharaj conseguiu me transmitir qualidades. A única qualidade que o Guru espera dos discípulos é a sua rendição total. Somente essa qualidade. Se o Guru quiser calcular que qualificação você tem, ele não vai te dar iniciação. Então, por conta da sua misericórdia sem causa, da misericórdia sem causa de Gokarnaji Maharaj, foi possível para Dundukari sair do seu problema, da sua forma fantasmagórica. Caso contrário, como Vaikanas Goswami Maharaj também deu mukti, você acha que mukti é assim fácil? Calma, escute, você não entende. Mukti é uma palavra que também tem um significado geral. Uma pessoa pode se liberar de uma condição, isso é chamado mukti. Aí a mukti absoluta é receber uma forma espiritual eterna. Mukti é uma palavra que tem um significado amplo e geral. Então, vamos traduzir, por exemplo, mukti com livre. Mas essa não é a definição específica. No caso de Dundukari, não, por exemplo, um fantasma que recebe mukti, ele pode sair da condição dolorosa de ser fantasma. Mas isso não significa que ele saiu do samsara. Talvez ele esteja além dessa dor, desse problema de agora. Ele não é mais fantasma. Mas agora ele é uma alma no seu processo. Mas sem bhajana, essa Jivatma liberada por Vaikanas Maharaj não pode alcançar o Senhor Supremo. Então, por exemplo, nosso Maharaj está comentando que Vaikanas Maharaj também liberou um fantasma, mas não é que ele alcançou os pés de Lord Shri Krishna, ele só saiu da sua forma como fantasma. Então, como no caso de Ajamila, no momento da morte ele gritou Narayan. E de alguma maneira Nama Abhasa, a sombra dos santos nomes, apareceu. E todos os dias ele chamava o filho de Narayan. Sabendo ou não sabendo, ele pronunciava o nome do Senhor. Então, os companheiros de Vishnu se manifestaram, os Vaikuntha Parshad. E ele estava sempre dizendo, Narayan, vem aqui, Narayan, sente-se comigo, vamos dormir, durma Narayan. Ele não era devoto ainda, então nós não vamos dizer que ele tomava prashada, ele chamava Narayan para tomar prashada. Mas quando os Yamadutas, os servos de Yamaraj, vieram para amarrá-lo, para levá-lo embora, os Vishnudutas se manifestaram. Os dois grupos tiveram uma discussão
sobre a glorificação dos santos nomes, sobre o caso de Ajamila e tudo mais. A Jamila teve sorte de ouvir Harikatha dos lábios de lótus dos associados de Vishnu ali naquele momento. Então, os associados de Vishnu estavam explicando por que ele não poderia ser levado para Yamaloka. Então, eles argumentaram, e isso foi como um Harikatha. E a Jamila escutou. Os Yamadutas também escutaram. Então, esse incidente pode ser considerado como uma diksha, porque ele ouviu as glorificações dos santos nomes diretamente de dois habitantes de Vaikuntha, de dois companheiros eternos de Vishnu. Então, quando os Yamadutas foram embora, ele se sentou, acordou. Depois ele deixou todas as coisas materiais, foi até Haridwar e se concentrou no bhajana. E depois ele abandonou o corpo. Aconteceu assim. Então, Parikshit Maharaj, depois de ouvir Harikatha, ele já era um Mahabhagavata antes. Isso já está escrito no Bhagavatam 3 ou 4 vezes. Vishnu Mahabhagavata, ele era um Mahabhagavata. Mas você vai querer verificar, mas ele não teve Diksha. De que Diksha? Ele já era um Mahabhagavata. Ao mesmo tempo está ouvindo o Harikatha do Bhagavatam. Você acha que existe alguma falta em Parikshit Maharaj? Alguma falta de Diksha? Então, pelo poder de Gokarnaji Maharaj, ainda que Gundukari não fosse qualificado, mas ele confessa os seus erros. Ele diz, quem eu posso responsabilizar? Eu sou o responsável. Então, Dundukari pelo menos foi honesto e sincero, a culpa é minha. Qual é a sua identidade? Quem é você? Quando Gokarna perguntou isso, você se lembra? Ele disse, eu sou seu irmão Dundukari. Você se lembra? Você é Dundukari? Sim. E eu sou responsável por estar nessa forma de fantasma por conta das minhas atividades, por conta das minhas atividades erradas. Agora eu fui colocado nessa condição. Por favor. Então, a rendição de Dundukari não estava errada, ele falou sinceramente. A rendição dele foi perfeita. Tá bom, ele não tinha outras qualidades, ele era um fantasma, mas ele se rendeu com toda a fé. Ele disse a verdade. A culpa é minha. Ele disse. Então você deve se lembrar que o Sadguru pode transmitir coração, produzir poder dentro do seu coração. Se ele quiser transmitir poder para você, ele pode. É possível para o Sadguru. Então, nosso Parikshit Maharaj era um grande devoto, ok. Nós admitimos. Mas quem disse que Parikshit Maharaj estava qualificado para ouvir a Rasa Lila? Essa pergunta pode se manifestar. Ok, existem muitos devotos, até os Mahabhagavatas podem ser categorizados, primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau. Existe Mahabhagavata de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. O terceiro é o grau excelente. Então, como nós vamos poder entender, ok, Parikshit Maharaj era um ótimo devoto, mas como ele recebeu o direito de ouvir o Bhagavatam daquela maneira? O Bhagavad Gita contém a Rasa Lila que não deve ser pronunciada na frente de qualquer pessoa. Então, como ele conseguiu essa qualificação? Qual é a resposta? Em primeiro lugar, nós falamos ontem sobre isso. Shukadeva Goswami quis testar a tenácia, a demanda
Você está com fome, você está com frio, você está com sede? Não. Ele respondeu, eu não estou com nada, eu não tenho nada disso. Eu quero continuar ouvindo. Eu estou bebendo o néctar que está fluindo dos seus lábios de lótus. Então eu não estou com sede e não estou com fome. Por favor, continue falando, não me ultrapassei. Então ele pronuncia todo a Bala Lila, todo o nascimento de Krishna. Bala Lila é a Lila de Krishna como bebê. Então todas as atividades de Krishna, esportivas atividades de Krishna, tudo isso ele vai contando como ele era um vaqueirinho. Aí ele conta de Govardhana, da chuva que Indra desencadeou e depois como isso acabou. Então, depois a questão das Yogi Patnis, das esposas dos Brahmanas que foram liberadas. Ele fala sobre Kaliya, essa serpente Kaliya. Então, finalmente, Sukadeva Goswami entrou no coração da questão, que é a excelente Rasa Lila. Se você quiser imitar o Senhor Shiva, porque ele bebeu veneno, você quer beber veneno? Você morreria com a primeira gota. Não imite as formas divinas, as personificações divinas. Isso causa muito problema. Então, dessa maneira, ele vai entrar na Rasa Lila, mas nós não devemos querer imitar Krishna. Como Krishna quis abençoar o coração das gopis através da Rasa Lila. Krishna é a personalidade absoluta divina. Ele não tem kama, krodha, lobha, nenhum anata, luxúria, ira, cobiça. O próprio Senhor Supremo diz em diferentes shastras, e no Bhagavatam também, no Padma Purana também. Eu estou fazendo diferentes passatempos para a satisfação dos meus devotos. No Bhagavatam isso também está escrito. Eu faço esse passatempo para proteger a todos. Eu não tenho interesse pessoal. Eu executo passatempos para abençoar. Eu não tenho interesse em mulheres bonitas, não é assim. Ele é o Senhor Supremo, a rendição dele é absoluta. Essa é a razão pela qual o Gauranga veio, para esclarecer para você. Não tente interpretar os passatempos dessa maneira. A explicação é uma explicação secreta. Então, depois da Rasa Lila, depois que Parikshit Maharaj ouve sobre a Rasa Lila, ele diz, ei, mas como que Krishna faz isso? Esse comportamento não é apropriado. Mas, por que ele pergunta isso? Porque se ele não tivesse feito essa pergunta, Sukadeva Goswami não daria dada a resposta. Então, misericordiosamente, pela inspiração do Senhor Supremo, Parikshit Maharaj faz essa pergunta. Pela inspiração do Senhor Supremo, Arjuna fez perguntas. Pela inspiração de Bhagavan, Sukadeva Goswami, Sanatana Goswami fez perguntas, todos eles. Isso é algo estabelecido. Então, porque mesmo Parikshit Maharaj sendo um grande devoto, ele não tinha o direito de ouvir esse Harikatha. Nós nunca ouvimos dizer que ele era um Rupanuga, um Raganuga. Ele era um devoto. Mas pelo poder de Sukadeva Goswami, ele recebeu o direito de ouvir sobre a Rasa Lila. Sukadeva Goswami é a autoridade. Sukadeva Goswami permitiu a ele. Então,
Então, existe o hábito de cantar, de descrever os 18 passatempos diários de Krishna. Mas nem todos podem alcançar essa bênção, esse nível. A instrução é primeiro fazer Krishna Kirtana e ouvir Harikatha até alcançar esse nível. Então, eu posso mostrar esse julgamento de diferentes ângulos. O nosso Keshava Goswami Maharaj estava certo ao dizer que a alma condicionada não tem direito de ouvir sobre a Rasa Lila, nada. Nem os Kirtanas sobre a Rasa Lila, pois eles contêm segredos. Isso é um ponto correto. E Param Gurudeva Madhava Goswami Maharaj também estava correto ao dizer algo que pode parecer contraditório. Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj sobre a guia de Prabhupada e de Bhaktivinoda Thakur, sobre a guia estrita, rigorosa. Ele quis introduzir isso sobre a guia do Guru dos Vaishnavas. Eles poderiam conversar sobre isso para que nenhuma reação negativa acontecesse. Se o Guru está presente, qual reação negativa pode acontecer? Então, dia após dia, eles foram desenvolvendo esse tipo de sentimento, essa elevação. Então é por isso que Pujapada Madhava Goswami Maharaj nunca disse, individualmente, vocês nos seus quartos podem fazer isso. Ele disse, se o Guru Varga está presente numa assembleia, e pode ser, eles podem decidir fazer Jamakirtana. E o Guru Varga, ou Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, alguém poderia explicar tais passatempos. Então, ambos estão certos. Um que diz que a alma condicionada não pode ouvir, e outro que, para um Gurudeva, vai dizer que a alma pode ouvir se estiver na presença dos grandes santos. Então, ambos estão certos. Mas ninguém, na verdade, pode entrar sem essas condições. Não só porque alguém rejeite o Guru, rejeite Madhava Goswami Maharaj e tente seguir as próprias regras, ele vai querer poder ouvir tudo isso por conta dessa instrução. Ele vai querer se aproveitar dessa. Mas se ele não for um Mukta Purusha, uma forma que alcançou Mukti, uma personalidade que alcançou Mukti, então algum problema pode acontecer. Mas no caso de Keshava Goswami Maharaj não pode acontecer problema, porque ele não deixava. Ele quis publicar o Javadharma em duas partes. Ele nunca quis deixar que as pessoas chegassem até o capítulo sobre Rasa Tattva. Isso não pode cair na mão das almas condicionadas. Mas mais tarde alguém foi e fez isso, juntou tudo e cometeu esse grande erro. Porque as pessoas gostam. Se as pessoas vão dançar sem roupa, se chamar o público, não veja, todo mundo corre lá para ver. Quem que vai ouvir Harikatha? Se todo mundo estiver dançando pelado, você pode dizer para as pessoas, não vão lá olhar, mas as pessoas correm lá olhar. Esse é o comportamento do mundo que não escuta o Harikatha, mas late como cachorros. Então, dessa maneira, nós podemos entender se você compreender mal, isso pode lhe trazer problemas, principalmente a Rasa Lila. Então, eu estava falando ontem, qual é o resultado final do corpo? Ele pode ser convertido, ele pode ser devorado por insetos e se tornar lama. Ou se você queimá-lo, ele se converte em cinzas, o nosso corpo. Então, com esse corpo assim instável e frágil, o que nós podemos fazer? Com esse corpo instável, que tipo de sadhana nós podemos fazer?
para que nós possamos alcançar o maior benefício, o benefício mais elevado. Então as pessoas, dia a dia, eles se tornam fracos, a paciência diminui, eles não conseguem sentar no mesmo lugar por muito tempo, eles sentem problemas, eles têm problemas. Dessa maneira, a memória vai diminuindo, o intelecto, o poder intelectual também diminui, o seu corpo está cheio de doenças. Ao redor, a situação ao redor está cheia de Maya, e nessa condição, como que nós podemos esperar que alguém faça bhajana sentado centenas de anos no mesmo lugar? Quantos livros você pode ler? Se você não tem memória, não tem paciência. Dessa maneira, ao ouvir o Bhagavad Gita em 7 dias, como aqueles que são menos inteligentes, que são estudantes. Então, antes do exame, no seu país, se tem isso, eu não sei. Antes do exame, um livro grosso. Aqueles que não conseguem ler o livro inteiro, eles compram resumos no mercado. Se alguém não tem tempo, não tem paciência para ler todo o Bhagavatam, para aceitar a essência do Bhagavatam, o que fazer? É por isso que em 7 dias, por ouvir o Bhagavad Gita em 7 dias, o Mahabhagavata Vaishnava, alguém poderia encontrar a própria proximidade com o Senhor Supremo, descobrir, se aproximar, talvez não completamente, mas se houver um grande Mahabhagavata como Gokarna, essa pessoa também pode alcançar o sucesso completo, pleno. Isso vai depender de quem está pronunciando e de quem está aceitando o Bhagavatam, de quem está ouvindo o Bhagavatam, de que maneira. Está escrito que se você escuta da fonte fidedigna, da fonte correta, como o Dondukari, você também recebe a oportunidade de cortar todo o seu condicionamento. Então, os 7 nós que estavam dentro do bambu arrebentaram. Da mesma maneira como aqueles que estão ouvindo o Bhagavatam com todo o coração, as suas amarras também são quebradas. As amarras dentro do coração. Alguém pode ouvir o Harikatha e um por um pode cortar todo o condicionamento e se liberar. Também isso pode ser possível. Cortar todo os seus anartas, o seu condicionamento e fazer com que você alcance o objetivo ouvindo o Bhagavad Gita. Você pode sair do seu condicionamento, perder todas as dúvidas, responder todas as suas dúvidas. Então todo karma será destruído dessa maneira. Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur escreveu que algumas jivatmas, mesmo aquelas que estão
a Gaudiya Mata, estão fazendo Haribhajana. Eles também. O que acontece com eles? Você pode observar dentro dos seus corações. Aqueles que são elevados conseguem enxergar. Eles conseguem ver que dentro do seu coração existe uma camada. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dá essa explicação. Pode ser uma camada de poeira sobre o seu espelho, porque o coração é como um espelho. Então, às vezes, a poeira que cai sobre um espelho durante muito tempo lá apaga o espelho, você não consegue ver a imagem. Chaitanya Mahaprabhu explicou isso. O coração pode ser comparado a um espelho, no qual você pode ver o seu rosto ou pode não ver seu próprio rosto. Isso depende do status desse espelho, do status do espelho. Se ele está todo coberto ou não. Ele pode estar coberto com partículas de poeira, é só assoprá-la, passar um pano. Mas se tiver uma camada de argila, de lama seca, você precisa levar o espelho para o rio para limpá-lo. Se tiver uma camada de pedra, opa, e agora, meu Deus? Se for de lama, ok, mas se for de pedra, como é que você vai limpar? E se for de raio, se for de alta tensão, um campo de força de energia que não deixa chegar no coração, como um raio. E de acordo com isso, o Guru Vaishnava dá remédios. Nós vamos discutir esse ponto que Prabhupada explicou amanhã. Se você ouvir o Bhagavad Gita por 7 dias de uma fonte absoluta, você vai receber benefício. Todos os panditas estão dizendo que o Bhagavad Gita é expert em limpar a sujeira do coração. Se você vai nascer no oceano do Bhagavad Gita pronunciado por Gokarnaji Maharaj, você vai limpar todo o seu corpo, todos seus anartas. Se você se concentrar no Bhagavad Gita, você se livra das torturas materiais. E todos os panditas, eles confirmam este ponto. Todos concordam com isso. Eles suportam esse fato, essa declaração. Então, dessa maneira, agora, na verdade, Sutadeva Goswami, o segundo narrador do Bhagavatam, está falando, depois que acabou o Bhagavad Gita, Dundukari se libertou e prestou reverências aos pés de lótus do seu guru, que era o próprio Gokarnaji. Então, quando essa discussão aconteceu, quando esse tipo de discussão aconteceu sobre a glorificação do Bhagavatam, e Dundukari agora aparece com 4 braços na forma de um Vaikuntha Parshada, de um associado do Sr. Vishnu, e uma Vimana desce como uma carruagem, um avião. Todo o brilho desta carruagem, dessa Vimana, desta aeronave, e todos os companheiros, todos os tripulantes que estavam ali para acompanhar Dundukari, todos eles tinham um brilho corpóreo tão forte que iluminou todas as direções daquele lugar.
Em todos os lugares havia este brilho e todos estavam assistindo. O que está acontecendo? Sarvesham Pashyatam Bheje Vimanam Dhunduli Sutta. Finalmente, Dhunduli Sutta, the son of o filho de Dunduli Devi, Gokarnaji, Dundukari, Dhundukari, was invited in the plane. foi convidado a entrar dentro da Vimana. Bheje Vimanam Dhunduli Sutta Vimane Vaishnavano Viksho Gokarno Bhakam Abhupti. By watching Dhundukari Ao observar Dundukari subir dentro desta carruagem, dentro da Vimana, uma pergunta Gokarnaji quis fazer diante dos Vaikuntha Parshadas. Eu tenho uma pergunta. Então, Gokarnaji Maharaj pergunta, nossa, isso é estranho. Por que você veio com uma Vimana? Só uma? Poderiam ser muitas. Porque quantas pessoas aqui ouviram Harikatha de mim? Vejam, esse é o documento. Agora nós vamos entender. Essa é a prova. Todo mundo ouviu Harikatha, todos os presentes. E você só trouxe um avião? Uma Vimana? Gokarnaji diz, por que você não trouxe outras Vimanas? Para os outros também, todos eles ouviram Harikatha. Eles estão aqui na minha frente. Por que você não trouxe outras Vimanas para todos os demais? Ele pergunta. Gokarnaji Maharaj perguntou. Ele disse, todos eles ouviram. Oh, companheiros de Hari, vocês podem me responder porque eu não estou entendendo. Todo mundo ouviu, todos estavam aqui sentados na minha frente. Por que vocês vão liberar somente Dundukari? Por que essa discriminação? Por que eles não receberam o mesmo tratamento? Não vão subir numa Vimana? Todos eles escutaram o Bhagavatam, mas o resultado de ouvir o Bhagavatam de Dundukari foi diferente do deles. Todos eles ouviram. Então aí todos os companheiros do Senhor Supremo riram e responderam, sorriram e responderam. Gokarnaji Maharaj, existe uma razão. E nós sabemos que você também sabe, você está perguntando isso para esclarecer a questão para todos. Todos os companheiros eternos de Vishnu responderam. Por conta da diferença com a qual eles escutaram esse Harikatha, nem todos ouviram com a mesma intensidade. Então, o resultado é diferente, porque nem todos escutam da mesma maneira como foi feito por Dundukari. O que eu digo o tempo todo, ele também diz a mesma coisa, esses companheiros de Vishnu. Então, você diz que todos eles escutaram,
mas a maneira como eles escutaram não é a mesma como a de Dhundhukari. Dhundhukari ouviu sem parar de prestar atenção, palavra por palavra, porque ele estava necessitado disso. As outras pessoas escutaram, mas não como ele. Eles escutaram. Suponha que você recebe um alimento muito nutritivo. Mas se você comer montanhas e montanhas, você não consegue digerir tudo. Nem todo mundo digere os mesmos alimentos. A digestão e a assimilação é o mais importante. Esses dois são os termos mais importantes na biologia, naqueles que estão se ocupando de nutrição. Você come comidas refinadas, cheias de nutrimento, mas você pode digeri-las? Não. Se você não pode digerir, a assimilação é impossível. Todos os alimentos irão para o seu estômago e os ácidos se manifestarão para digerir aquele alimento. E depois disso, a porção vital desse alimento é separada e vai para diferentes partes do seu corpo através da absorção sanguínea, mas as partes inutilizáveis vai para o intestino e ali se acumula como fezes. Então, Maharaj, eu estou tomando muita vitamina, eu estou tomando muito suplemento, está comendo, mas existem, por exemplo, parasitas dentro do corpo, eles comem muito, mas magrinho. Por quê? Porque eles têm algum parasita que comem os nutrimentos do que eles estão se alimentando, daquilo com que eles estão se alimentando. Eles não puderam digerir o que você pronunciou da mesma maneira. Eles não conseguiram assimilar da mesma maneira. Então, por conta da diferença de intensidade dessa escuta, eles não puderam alcançar o mesmo resultado que foi dado para Dhundhukari. Essa foi a resposta dos companheiros de Vishnu. Então todos os Vaikunthas Parshadas falam dessa maneira e depois disso, os Vaikunthas Parshadas dizem este Dhundhukari. Ele escutou de tal maneira que você não pode nem imaginar. Sem pensar em água, sem pensar em comida, sem pensar em nada. Esse fantasma ouviu com toda a paciência, noite e dia. E depois de ouvir, ele digeria. O que foi que eu ouvi? O que foi que eu ouvi exatamente? Ele digeria tudo, analisava tudo. Com toda intensidade, com toda sinceridade. Ele assimilava, digeria. Eu vou esclarecer este verso amanhã, pois isso vai levar muito tempo. Com qual verso nós começamos a aula de hoje?